Vamos para a nossa meditação de hoje. Você que está em casa assistindo, sinta-se motivado a vir presencial para também, na próxima sexta, ser sorteado, né? É sempre uma bênção a gente ter um motivo a mais para estar em comunhão. E quero pedir a vocês que mais uma vez fechem os olhos, apenas sentados como estamos, para mais uma vez dirigirmos uma prece ao nosso Pai. Querido Deus, obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez na Tua casa para a nossa adoração. Pedimos que o Senhor, neste momento, abra nossa mente, nossos olhos, nosso ser, nosso entendimento para a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. A palavra bênção, ela é mencionada entre os cristãos por muitos motivos. Em muitos momentos, a palavra bênção é mencionada. E se eu fizesse uma pergunta um tanto infantil, poderia dizer dessa forma, né? Quem não gosta de bênção? Eu acho que ninguém levantaria a mão, não é verdade? Todos gostam de bênção. E eu fico, às vezes, percebendo o uso da palavra bênção para indicar uma coisa ruim. Por exemplo, o computador não funciona. Aí a pessoa chega para mim e diz assim: Cacildo, meu computador está uma bênção. Eu digo, glória a Deus. Se o computador está uma bênção, bênção é o que, gente? Coisa boa. Não, Cacildo, não é isso. É porque sempre ele trava, sempre. Então não está uma bênção o seu computador. Seu computador está carente de misericórdia. Aí a gente tem aquela criança muito levada para cima e para baixo, sobe, pula no sofá, rasga o travesseiro e etc. E a mãe ou o pai chega e diz assim: o meu filho é uma... Eu queria dizer a você que sinto muito, mas não vai melhorar não. Porque a bênção é coisa boa. Então nós precisamos encontrar outras palavras para indicar situações que carecem conserto, situações que precisam melhorar. Aquilo que está exatamente no seu devido lugar está uma bênção. Quando Adão e Eva foram criados, Deus criou um lugar muito abençoado para eles. Tão abençoado que o nome do lugar, como chamava-se? Éden. E muitas vezes a gente ouve as pessoas se referirem ao Éden com uma outra palavra, chamada de paraíso. E o que é que vem a ser paraíso? Um lugar o quê? Bom. Muito bom. E também, quando a gente fala da volta de Jesus, muitas vezes eu escuto a palavra paraíso, porque nós iremos para o paraíso. Ou seja, iremos para um lugar bom. Porque onde nós estamos hoje, infelizmente, não está o quê? Não está bom. Precisa melhorar. Diante desse pensamento, nós precisamos entender algumas coisas dentro do conceito de família. E eu fico observando os pregadores que normalmente trazem mensagens sobre família, mais da metade do sermão destes fala sobre casal. Não sei se vocês já perceberam isso. Fala sobre relacionamento conjugal, fala sobre as carências do marido para com a esposa, da esposa para com o marido e etc. Mas pouco eles se concentram nos filhos. Poucos são os pregadores que se concentram nos filhos. E quando a gente fala de família, é quando este casal já tem o quê? Filhos. Até terem filhos, eles são casal. A partir do momento que eles têm filhos,
se tornam uma família. Deixam de ser um casal e passam a ser uma família. Diante deste conceito, diante deste princípio, tem algumas coisas que nós precisamos prestar atenção. Antes de abrir a palavra, eu quero refletir com vocês. Para me tornar um engenheiro, aqui, talvez o nosso professor aqui me ajude, quantos anos de estudo, mais ou menos, até a formatura de engenharia? Qualquer curso de engenharia. 4 anos, 3, 5 anos? 5 anos? 5 anos de engenharia. Perfeito. E direito? 5 anos também direito? Aí pode se declarar o quê? Um advogado, né? No mínimo. É ou não é? Bacharel? Bacharel. Perfeito. Medicina, quantos anos? 6 anos? E assim por diante. Eu queria que vocês me dissessem quanto tempo é o curso de graduação e pós-graduação para ser pai. Percebem que não existe um curso para que nós possamos fazer e podermos lidar com nossos filhos de forma treinada previamente? Nós vamos aprendendo conforme o processo, é ou não é? E olha que coisa interessante, o que é que vocês estão vendo aqui? Hã? Não, é uma mão. Na mão nós temos quantos dedos? Normalmente 5, mas tem gente que tem aquele dedinho aqui, né? Aí eu já ouvi essa frase. A mão tem 5 dedos, os dedos são irmãos, mas eles não são o quê? Iguais. Na nossa família, quem tem mais de um filho, os filhos são iguais? E por que eu escuto às vezes a frase assim, eduquei os 5 do mesmo jeito? E o efeito foi diferente. Por que essa frase não foi sucesso naquela família? Porque não podemos educar os 5 do mesmo jeito. E esse é o primeiro ponto que eu preciso entender. Cada filho é uma personalidade, cada filho é uma pessoa que vai se tornar um adulto com temperamento diferente, com posicionamento diferente, com atitudes diferentes. E para que todos eles sejam à semelhança de Cristo, que esse é o principal propósito dos pais, tornar seus filhos à semelhança de quem? De Cristo. Precisa ter metodologias diferentes para cada um deles. E aí agora que a gente volta para os pais, com o que nós vamos ler agora. Então eu queria que vocês pegassem a Bíblia para que nós possamos abrir o texto de hoje. No livro de Romanos. Romanos no capítulo 7. O texto que nós vamos ler, numa leitura superficial, você pode dizer assim, não tem ligação com família. E aí nós vamos agora derrubar esse tabu. Vamos lá. Quem encontrou Romanos capítulo 7, diga amém. Maravilha. Vamos lá. A partir do verso 14, encontramos assim. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. É assim que está na sua Bíblia? Então vamos continuar. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei
que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Eu queria parar um pouquinho aqui. Quando nós nos tornamos adultos e vamos para o mercado de trabalho, lá no mercado de trabalho a gente faz uma coisa que normalmente não queremos fazer em casa. Primeiro ponto, cumprir os horários. Em casa a gente falha muito com a família, uns com os outros. Quem disser que não faz isso, já comete pecado por aí, porque faz. O ser humano é assim. Mas, no entanto, lá existe uma disciplina, uma punição, e aí eu respeito lá. Como em casa eu tenho tolerância, perdão, eu não respeito em casa. E para que eu possa transmitir a meus filhos como fazer isso, quando eles formarem família, eles precisam me ver fazendo isso. E esse é o ponto que nós somos capturados facilmente. A gente esquece disso. E a gente começa a falhar. E lá no trabalho também, essa frase eu escuto muito, viu, gente? Eu tenho que engolir sapos. Eu não gosto de sapo, não. Quem gosta? Né? Eu tenho que engolir sapos. Vocês acreditam que eu engulo mais sapo dentro de casa? É. Porque se eu não aprender a engolir sapos em casa, toda essa minha conduta fora, ela é hipócrita, sim ou não? É. E meus filhos farão diferente de mim? Não. Simplesmente nós teremos mais pessoas, mais casais, mais famílias iguaizinhas. É sempre mais do mesmo. Não teremos evolução na família. E nós temos uma missão de mudar esse quadro na sociedade em que vivemos. Precisamos que nossos filhos sejam diferentes. Se precisamos que sejam diferentes, nós temos que agir agora. De forma o quê? Diferente. A gente costuma proteger os nossos filhos das amizades, sim ou não? Das influências, sim ou não? Mas vamos pensar um pouco, lá no início, estavam lá Adão, a sua mulher e os filhos. Diz a Bíblia lá em Gênesis que, passado algum tempo, trouxe Caim uma oferta ao Senhor. E também o seu irmão Abel trouxe uma oferta ao Senhor. Diz o texto bíblico que Deus se agradou de quem? De Abel, e também se agradou de quem? Da oferta. O texto é bem claro, ele põe nessa ordem. Primeiro ele se agradou da pessoa, e depois da oferta. Ao passo que não se agradou de quem? De Caim, e naturalmente não se agradou de quem? Da oferta do Caim. Caim e Abel eram filhos de pais diferentes? O sacrifício que eles viam os pais fazerem eram diferentes? Então por que trouxeram ofertas diferentes? E aqui eu quero trazer uma reflexão para cada um de nós. No público feminino, tem uma característica muito interessante. Vai numa festa, aniversário, casamento, junta panela, seja o que for. As mulheres normalmente não estão com as roupas combinadas. E esta é a razão porque o guarda-roupa das mulheres ocupa 3 ou 4 tantos da parte dos homens.
É ou não é? Para evitar repetir o quê? A roupa. É verdade? Então, as mulheres gostam muito de identidade própria. Essa é a minha peça. E aí, quando ela chega numa festa e vê uma outra pessoa com vestido do mesmo modelo, da mesma cor, ela fica feliz a festa inteira. É ou não é? Não? A mulher fica incomodada, não fica, mulheres? Fica incomodada. E aí, olha, eu tenho uma cunhada que, até estava brincando com minha esposa, eu digo, a memória da minha cunhada é incrível. A gente ia lá no São João, no outro ano, no São João seguinte, a gente estava ali olhando a festa lá da cidade, e aí ela dizia assim, ó, fulano está com a mesma roupa do ano passado. Ela lembrava da roupa do último São João. Com esta ideia que eu trago para vocês, nós temos uma sociedade que está lutando por uma identidade independente. Até certo ponto isso é saudável. Mas estamos em uma época em que esta busca por essa identidade começou a descer a ladeira sem controle. E aí os jovens começam a fazer coisas para ter uma identidade, aí você vê eles rejeitando a profissão que o pai segue, os hábitos que o pai segue, se ele é assim, o filho quer ser diferente nisso. Uma busca por uma identidade e ele perde totalmente as referências. Quando a criança ela é pequena e o pai coloca ela num lugar alto e diz assim, pula. O que é que a criança faz? Pula. Quando está na adolescência, o pai diz, pule. E o que é que a criança faz? Não, antes de pular ele ainda pergunta, por quê? Por que eu tenho que pular? E se eu não quiser pular? Né? Chega um pouquinho mais para a fase adulta, pule. Ele diz assim, eu ganho quanto para pular? Como diretor de desbravadores, eu tinha implementado uma conduta, a gente usa um apito, e aí eu criei uns códigos de apito, que o clube já tem alguns. Por exemplo, eu dava um apito longo, só um apito longo, todo o clube tem que parar e procurar a liderança, porque aquilo é um apito de atenção. Depois nós temos um que é um longo e um curto. A gente está chamando apenas o público feminino. Um longo e 2 curtos, somente a ala masculina. E funciona, viu, gente? Funciona. A gente não precisa ficar, que nem eu vejo alguns pais no meio do shopping, gritando os filhos, fulano, cicrano, cadê meu filho? Não. Só com um apito a gente controla toda a situação. 5.000 desbravadores num Campuri, se der o apito, funciona dessa forma. E o impressionante é que no Clube de Desbravadores, se o líder estiver lá na frente, assim como eu estou aqui, se subir lá no palco e ele fizer só isso aqui, ó, em poucos minutinhos, o silêncio é total. Então os desbravadores são muito disciplinados nisso. E aí, eu criei a seguinte regra com o meu clube. Olha, vocês estão, a gente no acampamento, se vocês estiverem na água e eu der um apito e disser assim, sai, primeiro você sai, depois pergunta por quê. E eu fiz algumas brincadeiras assim com eles. Eles estavam no lazer, e aí eu apitei, sai, sai, aí todo mundo naquela agonia, saiu nadando, outros tentando nadar, saíram. A água ficou calma, e todo mundo ali curioso para saber o porquê que saíram naquela pressa. Aí eu disse, vocês viram a cobra? Não, eu também não, mas era só por precaução. Volta, vai brincar.
E isso eu fui fazendo, e nós criamos o hábito no clube de muita segurança na nossa comunicação. Mas dentro da família, que é um grupo muito menor, a gente não consegue manter uma comunicação eficiente. A gente não consegue conversar com nossos filhos. Sabe por quê? Porque a maneira que eu tento fazer, eu sei o que fazer, mas eu não faço. E na hora que eu mais preciso, meu filho não vai me obedecer. É muito comum, todas as vezes que eu vejo alguém falando aqui da frente sobre melhorar a família, etc., vai falar sempre da comida, é sempre a mulher servindo a comida, fazendo a comida, preparando a comida, mas hoje os dois trabalham, sim ou não? Trabalham, não trabalham. Mulher trabalha, homem trabalha, é ou não é? Mas parece que ainda há esse peso nos ombros da mulher, sim ou não? É ou não é? Quero tirar não, tá? Quero tirar. É brincadeira. Mas assim, maridos, agora é para vocês. Quando foi a última vez que vocês assumiram a cozinha para a esposa de vocês? Eu trabalho muito, não quero nem saber, a pergunta continua. Quando foi a última vez que vocês assumiram a cozinha para a esposa de vocês? Amanhã, né? Um já gritou ali amanhã. Olha, esposa, é o seguinte, olha, vá descansar, daqui a pouco eu te chamo, deixa a cozinha comigo. Ou se ela ainda estiver no trabalho, você chegou cedo, e aí vamos surpreender a esposa. Quando foi a última vez que você fez isso? Toda semana? Parabéns. Parabéns. Homem virtuoso, quem achará? Né? Gente, nós precisamos entender uma coisa: o princípio antes da família é que o casal é uma só carne. Não digam para mim, apenas reflitam qual de vocês dois, casais, qual de vocês dois aí, tem o hábito de terminar a refeição e deixar o prato na mesa lá, nem na pia coloca. Quem tem esse hábito, não levante a mão. É para refletir. Aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E aí, muitas vezes, quando você é convidado a vir aqui à frente para falar sobre família, você ensina certo. Mas chega em casa e vai praticar errado. Precisamos colocar em prática aquilo que nós ensinamos. Olha que coisa interessante. As palavras de Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, fazendo o quê? Discípulos. E o que é discípulo? Seguidor. É ou não é? Então nós temos que fazer seguidores de quem? Não. Meus. A quem eu falo de Jesus, ele primeiro me segue. Quem convida ele para ir à igreja? Eu. Quem convida para o encontro de casais? Eu. Depois que ele conhece o Jesus que eu conheço, aí ele agora anda com Jesus. Mas antes, ele vem por minha causa. Sabe por que na igreja às vezes tem aquela conversa, aquele converseiro, tal, que a gente aqui chega... É porque é o encontro de quê, gente? De amigos. Amigos conversam, sim ou não? Conversam. Se eu fosse implicar com o meu irmão do lado, porque está conversando, o irmão vem à igreja, eu também não, porque eu não quero ficar implicando com ninguém. Percebe? Aí tudo isso foi pensado. Deus então cria um verso para a gente: suportai-vos uns aos outros. Às vezes estou no banco ali, o pessoal do banco de trás está falando alto e eu estou querendo prestar atenção aqui e tal. Eu não vou reclamar com o irmão, mas nada me impede de virar assim. É ou não é?
Eu já dei essa olhadinha, já. Você acredita que tem funcionado até agora? Não apanhei? Nós precisamos, com nossos filhos, criar meios de nos comunicar de forma eficiente a conduzi-los para os pés do Senhor. Com meus filhos, nós combinamos alguns códigos. E isso se estendeu, e a minha esposa também pegou ali a mensagem. Então, eu estou no mercado, nós estamos numa sessão, eles em outra, e eu não quero ligar para eles. Aí eu dou um assovio bem de levezinho assim, ó. E longo. E se eu não sair do canto, daqui a pouco chega um aqui, chega outro aqui e tal. A gente combinou isso para não ficar chamando ninguém na rua. E meu pai tinha um assovio que ele me ensinou, colocando assim os 2 dedos na boca, aquele assovio bem forte. Alguns fazem assim, né? E meu pai, eram 6 filhos. Estava todo mundo no rio. De lá de casa para o rio, aproximadamente assim uns 100 metros de distância, né? Então meu pai assoviava lá em casa. Todos os 6 saíam do rio, corria para lá. Parecia um pelotão assim, os 6. E aí meu pai dizia, eu preciso de você e você, o resto pode voltar e brincar. Aí a gente voltava e ia se divertir. Mas era para se apresentar todos. E ai daquele que não se apresentasse. E eu criei esse hábito também com os meus filhos. Eles podem estar onde estiverem. Se eles escutarem um assovio característico como esse que eu dou, eles acham que eu estou ali na área, que sou eu, então eles já saem, eles procuram para ver se sou eu que estou chamando eles. E nós precisamos ter essa comunicação com nossos filhos para garantir a segurança deles e a eficiência da nossa educação. Quando eu escuto a palavra educação, muitas vezes eu vejo as pessoas se referindo à formação acadêmica, e não é. Eu vejo as pessoas se referindo à etiqueta, e não é. Etiqueta é uma coisa e educação é outra, totalmente diferente. Eu sei, mas não faço. É o tema da nossa mensagem de hoje. Eu sei, mas não faço. E não faço por quê? Porque quem está dentro de mim, o homem que está dentro de mim, o carnal que está em mim, não quer fazer, embora saiba que tenha que fazer. Em um treinamento que eu estava sobre liderança, o palestrante usou a seguinte frase, eu nunca mais esqueci. Um homem de sucesso faz o que precisa ser feito até se acostumar. Não é faz o que queria, ele faz o que precisa ser feito até se acostumar. Sabe aquelas mensagens daqueles treinamentos de coach que você tem que fazer porque tem que dar certo, não é para dar certo, é que tem que dar certo. Uma vez que eu decidi constituir família, tem que dar certo. A gente não vai constituir uma família, não vai se envolver com uma pessoa, não vai decidir ter filhos para dar certo. Tem que dar o quê? Certo. E se eu não tiver essa consciência, não vai dar certo. Eu fico imaginando, existem canais aí nas redes sociais de palestrantes motivacionais, pessoas que lidam com as questões de energia, cristais, etc. E eu fico pegando assim algumas semelhanças entre elas, e muitos falam de positivismo. Não sei se vocês já perceberam isso. A maioria é assim. Eu tenho que pensar positivo. Aí eu vou para o outro segmento e encontro a mesma coisa. Eu tenho que pensar positivo. Aí quando eu volto para a Bíblia, eu encontro mensagens que já estavam lá e eu não vi. A Bíblia tem um verso que diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. Isso é o que, gente? Positivismo.
A Bíblia já me ensina a ser assim. Só que a maioria das pessoas da nossa sociedade não quer abrir a Bíblia. Fica à espera de que uma pessoa qualquer lance o que já está na Bíblia em um livro para ir lá comprar o livro. Mas não quer ler a Bíblia. Então eu quero desafiar vocês, nesta noite, a colocar em prática aquilo que vocês já sabem que tem que fazer dentro de casa. Já sabem que tem que fazer. Para que nós possamos dizer para os nossos filhos assim: filho, você tem que fazer o que eu faço. Eu faço primeiro para que você aprenda a fazer. Nós temos na igreja hoje curso de noivos, tem ou não tem? Tem. Tem curso de casais? Não, por quê? Porque a gente entende que o noivo se tornará o quê? Um casal. Então eles aprendem ali no curso de noivos o que eles deveriam exercitar após o casamento. E para os pais? Curso de pais. A igreja tem curso de pais? Tem curso de mães? É para que nós possamos refletir. E muitas vezes a gente até, ao se reunir após o almoço ali no sábado à tarde, quer ir junto à panela gostoso, vamos falar de quê mesmo, gente? Vamos falar mal do nosso cônjuge? Vamos falar mal dos nossos filhos? Tem uma frase que eu escuto e isso estraga a vida de qualquer um. Ah, se fosse comigo. Quem já ouviu essa frase? Deixa eu dizer para você, se fosse com você, você não faria nada do que você está dizendo que faria. Nós somos um tipo de ser vivo que age de acordo com o momento. Se a gente tiver com qualquer influência emocional, uma pessoa que está com dor de cabeça, e aí vem um problema, o problema é muito maior do que ele é, sim ou não? É, porque ela não está pensando. Então nós agimos conforme o momento. E esse é o momento de refletirmos, esse é o momento de termos a consciência que sem Deus e sem a palavra de Deus em nossa vida, a gente comete mais erros do que acertos. Quero convidar o Ministério de Louvor para se posicionar. Enquanto eu convido a você que está aqui, convido a você que está aqui presencial e a você que está em casa, a ter a plena consciência de que Deus precisa fazer parte da sua vida. Aqueles que estão em casa nos assistindo e que porventura não se consideram crentes, não creem em nada, mas eles têm plena consciência de que bênção é coisa boa. E eu quero dizer para vocês que peçam a Deus bênçãos e Ele dará a vocês sem medida. Nós que temos a consciência de que é Deus quem nos abençoa, então não vamos abrir mão das bênçãos de Deus. Vamos abraçar e a cada dia nós vamos estar mais felizes, porque estaremos acertando mais vezes. Com esse pensamento, eu convido a todos a ficar de pé, para que possamos orar ao nosso Deus, com este propósito, e que a nossa família tenha a cada dia mais crescimento na vida espiritual. Oremos então. Pai amado e querido Senhor, aqui na tua casa, reunidos, meditamos na tua palavra. Pedimos ao Senhor que a cada dia, em nossa mente, em nosso coração, concretize a presença do teu Santo Espírito. Concretize a volta de Jesus e que nós possamos, ao falarmos com outras pessoas, falarmos com uma certeza, porque a tua palavra assim o diz. Senhor,
os nossos filhos carecem de nós e nós do Senhor. Portanto, vive em nosso lar, reina em nosso lar. E se porventura o inimigo planejou algo contra nossas famílias, que o Senhor neste momento repreenda e jogue por terra qualquer plano que ele tenha feito contra nós. Oramos em nome de Jesus.